Glória a Deus. Vamos colocar de pé nessa palavra do Senhor. Um dos mais belos textos que eu conheço, entre tantos e tantos maravilhosos textos, Levítico, capítulo de número 19, versículo de número 35. Levíticos, capítulo de número 19, versículos de número 35, 36 e 37. Um dos mais belos textos. E eu recomendo a você, se for possível, grife, coloque em destaque esse texto, porque ele traz uma revelação do caráter do nosso Deus. Não, pastor, mas o que isso aqui está falando para a gente, não. Deus está dizendo com todas as letras: em mim você pode confiar. Eu sou desta maneira. É assim que eu faço. É assim que eu opero. E ele diz: agindo eu, quem entenderá, né? Então, Levíticos, capítulo de número 19, versículo de número 35, é um dos mais belos textos que eu conheço dentro dos textos sagrados. Está escrito pesos e medidas justos. Está escrito, igreja. Não prejudiquem os outros usando medidas falsas de comprimento, peso ou capacidade. Usem balanças certas, pesos certos e medidas certas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os tirei do Egito. Obedeçam às minhas leis e aos meus mandamentos. Eu sou o Senhor. Aleluia. Eu vou reler para você. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, efa justo e justo linho tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Pai amado, Pai querido e maravilhoso Deus, uma palavra foi lida diante da congregação, e uma vez mais nós nos assentamos aos teus pés, nós nos aproximamos, nos achegamos a Ti, para ouvirmos a Tua palavra, para sermos por Tua palavra guiados, Pai, para aprendermos de Ti, manso, humilde de coração, para entendermos através da palavra a Tua boa, perfeita, agradável vontade para as nossas vidas. E na certeza que o Senhor fala conosco, queremos te agradecer em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém, Jesus. Pode acertar, meus irmãos. Enquanto você se senta, louva, glorifica, dá uma meditação de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Esse texto bíblico, ele diz assim: balanças justas, pesos justos, efa justo. Ou seja, medidas de comprimento, peso e capacidade. O Senhor diz assim: façam parte, estejam presentes nas vossas vidas. E quando Ele está dizendo isso, nós podemos rapidamente também fazermos a conexão com outros textos bíblicos, porque aqui o Senhor está revelando o seu caráter, a sua maneira de agir. Ou seja, Ele diz assim: balanças justas, pesos justos, efa justo. Preste atenção que os adjetivos aqui vêm sempre depois do substantivo. Balança justas, pesos justos, efa justo. Na hora que chega na medida de capacidade de líquidos, que é o in, o substantivo ele está depois do adjetivo. Primeiro ele qualifica, depois ele descreve. Pastor, por que isso chama a sua atenção? É porque eu vejo esse grau de detalhe, esse grau de cuidado que o Deus Todo-Poderoso tem. Porque preste atenção, se seguisse a mesma ordem, balança justa, peso justo, efa justo, e o substantivo viesse antes do adjetivo, como é que iria ficar? Injusto.
Não daria essa conotação? Não ficaria balança justa, peso justo, efa justo e injusto. Olha só que riqueza de detalhe. Porque ele simplesmente, inclusive no texto original, há essa inversão. Por quê? Porque Deus é Deus, não há outra explicação. Uma coisa tão simples que me enche os olhos e traz paz ao meu coração, por saber que nesse pequeno detalhe, pastor, mas como é que Deus ia adivinhar? Não, ele não faz adivinhações, ele é Deus. Ele sabia que a sua palavra seria traduzida para a nossa língua. E não pode ser atribuído ao Senhor Deus Todo-Poderoso qualquer adjetivo de injustiça, porque senão ficaria injusto. Mas ele inverteu. Ele diz assim: balanças justas, pesos justos, efa justo e justo e tereis. Isso é lindo, né? Desculpe se parece bobo para algumas pessoas, mas para mim é de uma beleza ímpar. E quando ele diz assim, eu sou o Senhor, ele está dizendo assim, eu ajo desta maneira, é assim que eu faço, é desta maneira que eu me comporto, é desta maneira que eu sou. Olha só o que diz a palavra em Provérbios. Olha comigo em Provérbios, capítulo de número 11, versículo de número 1. Provérbios 11, 1. Está intimamente ligado também a Levíticos 19. Provérbios, capítulo de número 11. Olha o que o Todo-Poderoso fala a respeito de ser justo e de ser fiel. Isso é escrito. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Em outra versão. O Senhor Deus detesta quem usa balanças desonestas, mas gosta de quem usa pesos justos. Aleluia. Por que será que ele detesta? Por que será que ele abomina? Porque diz assim, balança enganosa é abominação para o Senhor. Por que será? Porque ele está revelando um caráter, a maneira que ele faz, a maneira que ele age. Então eu posso acreditar de todo o meu coração que da maneira que ele age com um, ele age com todos. Ou seja, ele não usa dois pesos e duas medidas. Isso é maravilhoso, porque aí eu posso realmente confiar naquilo que ele diz. Porque quando você começa a fazer essas conexões, você começa de repente a pensar, meu Deus, será que essa é a forma correta de se fazer as conexões? Porque nós estamos estudando a palavra de Deus e há uma diversidade muito grande de versículos que de uma maneira sobrenatural e inexplicável acabam se conectando e nos dando um entendimento. Pastor, você está falando de quê? Olha, abra comigo aí o livro do profeta, vamos lá para Zacarias, né? Vamos fazer uma leitura um pouquinho mais extensa em Zacarias 11, a partir do versículo de número 4. Nós vamos ler a partir do versículo 4 de Zacarias capítulo 11, né? Diz a parábola do bom pastor, depois diz a parábola do pastor insensato. Veja o que está escrito, a partir do versículo 4 de Zacarias, capítulo de número 11. O Senhor meu Deus me disse, seja um pastor e tome conta das ovelhas que vão ser mortas. Aqueles que as compram matam-nas e não são punidos. Os que as vendem dizem, louvado seja o Senhor, porque me tornei rico e os seus pastores não se compadeceram delas. Certamente já não terei piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eles, porém, entregarei os homens, cada um nas mãos de seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei das mãos deles. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas
para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas, uma chamei graça e outra união, e apacentei as ovelhas. Em um mês acabei com os 3 pastores, mas perdi a paciência com as ovelhas, e elas ficaram aborrecidas comigo. Então eu disse a elas: eu não serei mais o pastor de vocês, que morram as que vão morrer, que sejam mortas as que vão ser mortas, e que as que sobrarem comam uma às outras. Tomei a vara chamada graça e quebrei, para anular a minha aliança que eu fizera com todos os povos. Portanto, a aliança que foi desfeita naquele dia, ai os negociantes de ovelhas que estavam me espiando entenderam que o Senhor estava falando por meio daquilo que eu fazia. Então eu lhes disse: se estiverem satisfeitos, paguem meu salário, senão não paguem. E eles me pagaram 30 barras de prata. Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. Então quebrei a segunda vara, chamada união, para manter a irmandade entre Judá e Israel. O Senhor me disse: tomem os petrechos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das quais estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferido, nem apacentará a santa, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Amém, Jesus. A palavra está dizendo que o Deus Todo-Poderoso, a gente dá uma resumida, ele disse assim: olha, ao profeta, consiga um trabalho, arranje um trabalho. E aí o profeta: mas trabalhar de quê? Ele diz assim: arranje um trabalho de pastor, vá pastorear as ovelhas que são destinadas à matança. E aí o profeta foi e começou a trabalhar, né? Apacentando aquelas ovelhas. E ele trabalhou por 30 dias. Durante 30 dias, olha, presta atenção, dei cabo dos 3 pastores no mês. Então havia maus pastores que nos 30 dias foram afastados, porque eram maus pastores. Assim, dei cabo de 3 pastores no mês. Porque ele disse assim: eu vou apacentar essas ovelhas debaixo de 2 princípios, porque ele tomou 2 bordões, 2 varas, 2 cajados, e ele foi lá e grafou, escreveu nesses cajados. A um ele chamou graça e outro ele chamou união. Debaixo desses 2 princípios, ele pastoreou aquele rebanho. Debaixo desses 2 princípios, ele afastou os maus pastores. Mas debaixo desses 2 princípios, as ovelhas decidiram não serem pastoreadas, porque assim: eu me aborreci, perdi a paciência com as ovelhas, e as ovelhas também se cansaram de mim. Ou seja, as ovelhas decidiram que este método de pastoreio não lhes interessava. Não era desta forma, embora elas estivessem sendo destinadas à matança, mas elas disseram: desta maneira nós não queremos. Então qual foi a decisão do pastor? O pastor disse assim: olha, sabe de uma coisa? Não vou mais pastorear vocês, eu me cansei. E ele diz uma coisa mais interessante, ele diz assim: não vos apacentarei. O que quer morrer, morra. O que quer ser destruído, seja. E os que restarem, comam cada um a carne do seu próximo. Então eu tenho dito aqui de uma forma muito direta, muito clara, que a gente só anda
com quem a gente está de acordo. O próprio texto bíblico diz: andarão dois por um caminho se não estiverem de acordo. Então, aqui nessa igreja, nós temos esse princípio de pastoreio. É assim que eu conduzo este rebanho. Basicamente, debaixo desses dois princípios: graça e união. Não há outra maneira de se pastorear um rebanho. Mas existem ovelhas que não ficam confortáveis com essa maneira de pastoreio, ou com essa maneira de se compartilhar a fé. Então, o que eu posso fazer? Absolutamente nada. Então, quando eu digo assim: pastor, o que o senhor acha de fulano? Quando eu digo assim, que morra? Pastor, o senhor não pode dizer isso não, misericórdia, cadê o seu amor? Cadê o seu cuidado pela desgarrada? Não. Simplesmente decidiu não andar comigo, o que é um direito. É uma decisão. Então aqui, preste atenção. A palavra diz que, embora fosse o profeta realizando esse trabalho, quem estava falando era Deus, ou não? Presta atenção no que diz o versículo de número 11 na linguagem de hoje. Zacarias 11:11. Portanto, a aliança foi desfeita naquele dia. Aí os negociantes de ovelhas que estavam me espiando entenderam que o Senhor estava falando por meio daquilo que eu fazia. Glória a Deus. A profecia aqui não estava sendo dada por palavras, mas por ações. Os negociantes, aqueles que contrataram o profeta, entenderam que durante todos aqueles 30 dias, que todas as ações que o profeta realizou no seu trabalho, vinha da parte de Deus. Então eu preciso reconhecer se o pastor, o que ele faz, vem da parte de Deus, se está de acordo com a palavra de Deus. Então, aquele profeta, ele não estava usando as palavras, mas as suas ações, para dizer assim: não, o que eu faço está de acordo com a vontade de Deus. Os negociantes perceberam isso. Eles perceberam desta maneira que a palavra profética não estava sendo dita, mas sim realizada com as ações aqui do profeta. O versículo de número 2 diz assim: eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário, se não deixai, pesando pois com o meu salário 30 moedas de prata. 30 dias de trabalho. Ele chegou para os empregadores, para os que comercializavam as ovelhas, e disse: olha, se vocês quiserem me pagar, paguem. Se não quiserem, não tem problema. Como eles entenderam que aquilo vinha da parte de Deus, eles pagaram uma quantia significativa, 30 moedas de prata. Ele pegou o dinheiro imediatamente, fruto de um trabalho de um mês inteiro. O Espírito da Graça, o Deus Todo-Poderoso, assim: vai, preste atenção. Versículo 13, também na linguagem de hoje. Em duas versões, por favor. O Senhor Deus me diz: põe esse dinheiro no tesouro do templo. Peguei o dinheiro, o ótimo salário que eles acharam que eu merecia, e pus no tesouro do templo. Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro. Esse magnífico preço que fui avaliado por eles, tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. Fruto de um trabalho inteiro. O Senhor simplesmente diz assim: pegue isso e oferte, coloque no tesouro do templo. E o profeta foi e obedeceu, colocou ali o fruto do seu trabalho de 30 dias. E depois assim: então quebrei a segunda vara, chamada união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Agora no versículo de número 15, o Senhor volta a falar com o profeta, dizendo: o Senhor me disse: toma ainda os apetrechos de um pastor insensato. Ou, na linguagem de hoje, Em seguida o Senhor me disse: agora
faça o papel de um pastor que não presta. Então eu também preciso entender que existem pastores que não prestam, que não valem uma moeda furada. E mesmo assim são pastores. Às vezes agora você vai pegar os apetrechos de um pastor insensato ou faça o trabalho de um pastor que simplesmente não presta. Simplesmente não presta. E quem é que está fazendo esse julgamento? O homem? Não. O próprio Deus. Ele está dizendo assim: há um bom pastor que pastoreia debaixo de graça e união, e aquele que simplesmente não presta. Porque o texto bíblico é claro que diz assim: porque eis que suscitaria um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão crescendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Até as unhas. E será que não é esse tipo de pastoreio que nós vivemos? O pastor só está pregando contra o Senhor mesmo, de forma alguma. Primeiro, que eu tenho a sã consciência, a mente completamente tranquila do ministério que realizo, da maneira com a qual, o meio pelo qual, deixa eu corrigir a frase, eu pastoreio o rebanho. Isso, meu coração está tranquilo. Por que será que nos dias de hoje, eu vou ser franco, existem tantos pastores milionários? Por que será que existem tantos pastores que são literalmente milionários? Por que será? Porque a prosperidade é dom de Deus. Não, porque é a vontade do Altíssimo. Eu creio sim no Salmo 112, que diz que na casa do justo há prosperidade e riqueza. Eu pergunto: quem é justo? Quem é justo? Quem é justo? Eu falo para dizer que na tua casa sempre haverá lugar para prosperidade e riqueza. Diga: eu creio. Eu creio, recebo, no Pai, no Filho, no Espírito Santo, em nome de Jesus. Mas a resposta é um pouco mais simples, porque eu também sou pregador de prosperidade, não desta teologia distorcida que inunda os tempos e que arrasta as multidões, não para servir a Deus, mas para se curvar diante de Mamon. Eu creio na graça e no favor de Deus. Eu acredito sim que o pastor, ele é digno do seu salário, justo, honesto, é o fruto do seu trabalho. A palavra diz: não amordaça o boi enquanto ele pisa o trigo, enquanto ele faz o seu trabalho. A palavra diz assim, eu creio. Mas será que não é porque arrancam a lã da ovelha até o último fiapo? Quando não tem mais lã, arrancam o couro. Arrancou o couro, tira as carnes, tritura os ossos, e a palavra diz que não deixa nem as unhas. Não deixa nem as unhas. Tira tudo o que a ovelha tem. Pastor, e essa ovelha, o que o Senhor diz? Que morra? Porque foi procurar? Pastor, o senhor não tem dó? Eu? Não. Porque a palavra diz que recusaram o pastoreio sadio, o pastoreio debaixo da palavra do Senhor. Se submeteu ao pastoreio deste pastor que não presta, foi decisão consciente, foi decisão própria. Não foi o pastor que fechou a porta do aprisco. Não foi o pastor que a expulsou e a colocou para, de forma alguma. Ela simplesmente disse assim: não, neste princípio, desta maneira, eu não me sinto confortável. Amém? Mas quando não sobraram nem as unhas, porque a palavra diz: comerá a carne das gordas e lhes arrancará até
as unhas. Então o que eu posso fazer nesse caso? Nada. Por isso que eu já disse aqui, vou apenas repetir. Eu não consigo, eu não tenho estômago. Eu não tenho estômago para assistir a esses chamados programas evangélicos, principalmente as madrugadas. Eu não tenho mais estômago. Não me desce, não consigo. Porque lá em casa a gente tem o hábito sim de... a gente se recolhe, né? Nós nos preparamos para dormir e a gente deixa a televisão ligada e coloca o timer para a televisão desligar automaticamente. Já disse, aquele barulhozinho, a luz me faz dormir, né? Tanto eu quanto a minha esposa. E a gente prefere deixar no canal de notícias, a gente prefere deixar no programa de entretenimento, do que colocar nesses chamados programas evangélicos. Porque ali você só vê a ganância sendo instigada. E uma psicologia barata. Psicologia de almanaque. Não pode se chamar de psicologia, porque se chamar de psicologia é ofender aos psicólogos. São frases prontas, onde atiça, aguça, né? Porque sempre comprou carro novo, comprou apartamento, casa nova, porque abriu não sei quantas empresas, e papapá, e aí eu pergunto, uma pergunta que eu já fiz aqui inúmeras vezes: aonde estaria o Cristo nesses rebanhos? O Cristo que não tinha onde cair morto, porque a palavra diz que o túmulo era emprestado, né? Não foi José de Arimateia que cedeu o sepulcro? Sim ou não, igreja? Sim. Então, literalmente, não tinha onde cair morto. Esse senhor que um dia não tinha dinheiro para pagar imposto, foram cobrar o imposto, ele não tinha, porque se ele tivesse o dinheiro, ele tinha dado: ô Pedro, vai lá, estão cobrando, paga. Ele não tinha. Mas ele disse assim: o pescador, vai pescar. Ou seja, o trabalhador vai trabalhar, porque do trabalho virá a provisão para todas as suas necessidades, porque o teu trabalho é abençoado por Deus. Porque a palavra diz: bem-aventurado aquele que tem o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será, e tudo tem a bem. Aleluia. Eu creio nesse texto bíblico. Esse Deus que ele não tinha uma casa. Ele não tinha uma casa popular, nem casinha popular ele tinha. Porque ele diz claramente, as aves têm os seus ninhos, as raposas os seus covis, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Aonde estaria o Cristo? Que quando nasceu, não tinha nem berço, nem as roupinhas para os primeiros dias, porque ele foi enrolado em faixas, né? E colocado no coxo dos animais. Ali que ele foi colocado, não tinha nem um bercinho, não tinha nem a roupinha para trocar, né? Onde está aí o Cristo? Será que Jesus também não tinha fé? Ou será que Jesus não sabia sacrificar? Porque o maior sacrifício do que ele fez, de dar a sua vida por nós, será que ele não sabia sacrificar? Será que ele não sabia o que era sacrifício? Então por isso que eu disse que eu não tenho mais estômago para isso, porque você só vê tirando, e aquele rebanho balindo, desculpe a expressão, indo para a matança. Então quer morrer? Que morra. Você está aqui obrigado nessa noite? Não. Alguém te obrigou? Não. Você ofertou aqui esta noite obrigado? Não. Você trouxe a sua fidelidade nessa
forma alguma. Porque é assim que nós realizamos, é assim que eu entendo o texto bíblico. Preste atenção, essa parte dessa passagem bíblica que diz assim: então lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Vamos para Mateus 27, versículo de número 3. Esse é o paralelo do texto bíblico que nós acabamos de ler. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Os chefes dos sacerdotes pegaram o dinheiro e disseram: isto é dinheiro sujo de sangue, e é contra a nossa lei pôr esse dinheiro na caixa das ofertas do templo. Depois de conversarem sobre o assunto, resolveram usar o dinheiro para comprar o campo violento, a fim de que servisse como cemitério para os não-judeus. Por isso aquele campo tem sido chamado até os dias de hoje campo de sangue. Assim aconteceu o que o profeta Jeremias tinha dito. Eles pegaram as 30 moedas de prata, o preço que o povo de Israel tinha concordado em pagar por ele, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia mandado fazer. Aleluia, amém. Aquilo que o profeta realizou no texto que nós acabamos de ler, agora está sendo descrito dessa maneira, porque Judas se arrependeu, dizendo assim: eu traí sangue inocente, e tentou devolver as 30 moedas. E aí os sacerdotes disseram assim: não, isso é problema teu, as 30 moedas são tuas, isso não é problema nosso, você que resolve. E aí a palavra diz que Judas pegou aquelas 30 moedas e jogou para o templo. Jogou para o templo. Aí os sacerdotes, vendo aquelas moedas, disseram assim: não, isso aqui é dinheiro sujo, é sujo de sangue. De acordo com a nossa lei, esse dinheiro não pode estar nos cofres do templo. E aí que eu faço questão de ressaltar a hipocrisia. A hipocrisia deles, o pecado para eles era que aquele dinheiro era um dinheiro, por assim dizer, sujo, um dinheiro de sangue. Mas não que o erro, o pecado fosse que eles estavam crucificando o Deus encarnado. Olha o tamanho da hipocrisia. Quer dizer, colocar o dinheiro sujo nos cofres do templo, pecado mortal. Agora, crucificar o Filho de Deus, tranquilo, sossegado. Olha o tamanho da hipocrisia. Porque o que a gente mais encontra hoje em dia são essas pessoas hipócritas, que não entendem os textos bíblicos e querem ser a medida de santidade de todo mundo. Querem ser a medida de santidade de todo mundo. E eu comentei aqui a respeito de um caso onde um pastor foi pego na praia e ele estava com uma outra senhora que não era a esposa dele. E aí a pessoa que estava filmando, dizendo: e agora, pastor? Fazendo aquele, tocando o terror, né? E agora? O que o senhor vai dizer? Né? A esse respeito, o que o senhor tem para falar? E aquele pastor que estava de camisa social, né, de manga,
e de calça social, apenas as barras dobradas e a manga um pouco dobrada aqui, né? E aí as pessoas comentando, falso profeta, pilantra, safado, não sei o que lá, inúmeros adjetivos, né? Inúmeras palavras boas. E eu disse assim, esse povo é cego. Porque o problema, na mente daquele homem, não era o fato dele estar ali, como eu disse de forma até um pouco jocosa, ele estar ali pedalando uma bicicletinha que não era dele. O problema para ele não era esse, o problema para ele é que ele não podia estar numa praia, usando um short, ou uma sunga, ou uma camisa regada, ou de peito nu. O pecado para ele era isso, porque ele estava ali, né, todo de social, tá? E é esse tipo de hipocrisia que a gente encontra hoje. É esse tipo de hipocrisia. Quer dizer, o problema não era aquilo que ele estava ali fazendo, mas o problema é que ele não podia ir à praia usando roupas de banho. Isso não pode. A mesma hipocrisia dos sacerdotes. Não, é dinheiro sujo de sangue. Aí eles compraram um campo que serviu de cemitério para os não judeus. E aí a palavra diz assim: então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 50 moedas de pratas, preço em que foi estimado, aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo camponeiro, assim como me ordenou o Senhor. E aí a gente vai ver este paralelo também, preste atenção, em Atos dos Apóstolos. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de números 120 pessoas. Ele disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura. O Espírito Santo proferiu anteriormente com boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Acendama, isto é, campo de sangue. Que está escrito no livro de Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem a habite, e tome outro em seu lugar. Amém, Jesus. Olha só, nós lemos o profeta Zacarias, o evangelho que acabamos de ler em Mateus diz que também isso foi profetizado por Jeremias, e agora Atos dos Apóstolos 1 diz também que essa mesma profecia foi dada a Davi, falando a respeito de Judas, que foi aquele que traiu, porque diz assim: ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Isso chegou ao conhecimento e chamava aquele campo Acendama, isto é, campo de sangue. E aí eles dizem assim: porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem ela habite, e tome outro no seu encargo. Olha só que coisa interessante. Vá para o Salmo de número 69, 25. E outro leia o Salmo 109, versículo de número 6. Porque aparentemente são textos desconectados, que não estão interligados, que não fazem sentido. Porque é dessa maneira que nós estamos compartilhando até aparentemente versículos isolados, não fora do seu contexto, mas aparentemente isolados, que não estão ligados um com o outro, e de repente o Senhor nos abre o entendimento. Presta
habite em suas tendas. E agora o 109:6. Desculpe, 109:8. 109:8. Que o meu inimigo morra logo, e que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Repita, por favor. Que o meu inimigo morra logo, e que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Olha que coisa interessante. Quando eles leram o Salmo de número 69, fique deserto a sua morada, não haja quem nela habite, e depois leram o Salmo de número 109, versículo 8, tome outro o seu encargo, ou outra pessoa faça o seu trabalho, eles entenderam que esses dois versículos estavam falando de Judas, que teve parte, sorte no ministério, mas se desviou, morreu, ficou deserta a sua morada, a sua tenda, não haja quem nela habite, e que era necessário que aquela vaga deixada por Judas fosse ocupada por outra pessoa. Não faz o menor sentido, igreja. Ou faz? Não, não faz. O Salmo 69:25, embora esteja no mesmo livro, o livro de Salmos, mas aparentemente um está ligado ao outro. Parece? Não. Fique deserto da sua morada e não haja quem nela habite. E depois eu digo para você, não, tome outro o seu encargo. Ele disse, olha, o Salmo está falando de Judas, que se desviou, teve parte desse ministério, mas agora, como ele morreu, tem uma vaga. E essa vaga precisa ser preenchida. Olha que loucura! Não parece que são versículos que não estão falando a respeito do mesmo assunto? Sim ou não, igreja? Não parece que são diferentes? Que não estão contando ou falando a mesma coisa? Mas os apóstolos, eles entenderam. Por isso que é importante você ler e entender a palavra de Deus. Essa é a necessidade. E é dessa maneira que a gente tem compartilhado a fé. Aparentemente versículos distantes, porque agora nós vemos que Zacarias, Mateus e Atos dos Apóstolos estão falando a mesma coisa. Estão dizendo sobre o mesmo assunto. Sim ou não, igreja? Então, quando eu li Atos 1 dessa maneira, o meu coração ficou ainda mais em paz do que já se encontrava. Porque algumas vezes os textos parecem que não estão ligados, mas há um entendimento. E quando você entende aquilo que a palavra está dizendo, isso é maravilhoso. Vira para o seu irmão e diz, meu irmão, entender a palavra de Deus é maravilhoso. Diz, entender a palavra de Deus é maravilhoso. Entender a palavra de Deus é maravilhoso. Pastor, então, e onde é que fica Levíticos 19? Porque o senhor leu Levíticos 19, fez este preâmbulo todo, mas eu não entendi. E aí que você vai compreender o que nós queremos compartilhar com você nessa noite, na permissão de Deus. Preste atenção no que diz Mateus, capítulo de número 10, apenas o versículo de número 8. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graça dai. Em outra versão, Curem os leprosos e outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto devem sem cobrar. de novo. Curem os leprosos e outros doentes, ressuscitem os mortos,
Portanto, deem sem cobrar. Aleluia. Receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. E aí eu fiquei meditando sobre esse versículo, porque a gente vê assim, curar enfermos é uma coisa, vamos dizer assim, costumeira, rotineira, faz parte da rotina da igreja, né? Que no meio dos membros, durante a oração, se a gente for começar a pegar testemunho aqui, a gente vai ouvir muito testemunho para a glória de Deus. É comum você ouvir testemunho a respeito de cura de enfermidades, não é verdade? É uma coisa comum, né? Não que não seja sobrenatural, que não seja para a honra e para a glória do Senhor, mas é algo que costuma acontecer com uma certa frequência. Mas a próxima afirmação, quando diz curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios, né? A gente vê aqui a expulsão de demônios, e nós já aprendemos aqui quem são os demônios. Também é uma coisa que é um fato que ocorre inúmeras vezes dentro da igreja ou durante as reuniões. É algo que faz parte, né? De uma certa forma. Purificar leprosos. Quando a gente leva esse purificar leprosos para o entendimento de que a lepra era um pecado que segregava, que separava, que impedia o convívio, e nós levamos esse entendimento e entendemos que a lepra é um símbolo também do pecado, que de acordo com Isaías 59:2 separa o homem de Deus. Então a gente vê que sim, existem sim leprosos que são purificados, por assim dizer, nesse entendimento. Mas quando chega a ressuscitar mortos, a gente escuta isso, ou a gente não vê isso. Então a Bíblia está errada, porque a palavra está dizendo claramente ressuscitar mortos. Então eu comecei a pensar, por que não há com frequência, ou não acontece como a cura de enfermos, a expulsão de demônios? Por que a ressurreição de mortos não acontece? Por que será que não acontece? Nos últimos a gente vê nos tempos bíblicos, né? O Cristo ressuscitando a Lázaro, o filho da viúva de Naim, né? Nós vemos esses relatos sendo descritos, né? O próprio Cristo ressuscitando, e depois da sua ressurreição, a palavra diz que muitos corpos dos santos foram ressuscitados e foram vistos em Jerusalém. Mas aí a gente também entende que Cristo, depois das primícias, porque é Cristo as primícias e depois a grande colheita, que está próxima. Mas a gente não vai entrar nisso aqui, porque a gente também já aprendeu isso, e numa outra oportunidade a gente revisita as festas do Senhor, que não é o caso agora. Mas ressurreição de mortos, e visto a data de hoje, a gente não escuta, a gente não vê. Ou vê? Não. Então por que será que não acontece? E foi aí que o texto bíblico me levou a Levíticos 19 e me levou também. Por isso que eu digo, parece que estão desconectados, mas estão intimamente ligados. Porque se alguém te perguntar, por que os mortos não ressuscitam nos dias de hoje? O que você iria responder? A palavra do teu Deus não é verdadeira? A palavra, ou você que não tem fé, para a ordem. E eu não estou dizendo aqui que por uma graça, um favor, um ato sobrenatural de Deus, um morto não possa ser ressuscitado. Eu creio. Como ele disse, aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente, como diz o texto de João 11. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto,
viverá. Mas como explicar isso? Foi aí que eu encontrei Levítico 19, que eu encontrei Provérbios 11, que diz que Deus não usa 2 pesos e 2 medidas. Porque pensa comigo, preste atenção, vamos para Hebreus 9, 27, olha o que está escrito. E assim como os homens estão condenados a morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Repita, por favor. E assim como os homens estão condenados a morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Cada pessoa tem que morrer uma vez só e depois ser julgado por Deus. Aleluia. Então o homem foi ordenado a morrer. Uma só vez. Isso é tão verdadeiro que o próprio Cristo teve que morrer. O Filho do Homem teve que morrer. Porque o homem está ordenado a morrer uma vez. Vindo depois disso, o juízo. Então, preste atenção comigo. Preste atenção. Vamos supor que o morto fosse um não cristão. Uma pessoa que, por sua livre, espontânea vontade, pelo seu livre arbítrio, tão questionado, tema de debates calorosos, ele simplesmente não abraçou a fé, porque a palavra diz: mas a todos quanto receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A gente acredita dessa maneira, que aquele que recebe a Cristo abraçou a fé, o que não recebe a Cristo não abraçou a fé. Então essa pessoa morreu afastado da graça de Deus, ou seja, é um não salvo. E por um ato, favor, intervenção divina, este não salvo fosse ressuscitado, o que seria dado a ele? Dado a ele o quê? Segunda chance. Uma segunda chance, sim ou não? Sim. Mas e os outros não salvos, que morreram antes, tiveram a mesma segunda chance? Tiveram ou não? Não tiveram. Então Deus estaria usando 2 pesos e 2 medidas. Porque naquele dia, vamos supor que esse não salvo agora ressuscitou, ele conheceu como era do outro lado, ele entendeu a condenação eterna, ele volta, a primeira coisa que ele faz é abraçar a fé. E a palavra diz: a todos quanto receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele teve uma segunda chance, que milhares, milhões anteriormente a ele não tiveram. E naquele dia, os não salvos poderiam simplesmente dizer, na frente do justo juiz, aquele que tem peso justo, erva justo e justo in, poderia dizer: eu não posso ser condenado, porque esse aí teve 2 chances, eu tive apenas uma. Se eu tivesse voltado, eu também me arrependeria. Olha só o que diz o texto em Lucas. Vamos para Lucas rapidamente. Vamos para Lucas 16, versículo de número 27. Lucas 16, 27. Olha só. O que aconteceria? Então replicou: Pai, eu tenho prova que mandes a minha casa paterna. Porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão.
Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aqui ele não estava pedindo nem para ele próprio ressuscitar, ele estava pedindo para que um bom fosse ressuscitado, para que Lázaro fosse ressuscitado. Ele disse: não, pai Abraão, mande Lázaro, não quero eu ir não. Mande Lázaro à minha casa paterna, porque eu tenho uma família, para que conte para eles como é aqui do outro lado, para que eles possam se arrepender e não venham a sofrer ou a ter o mesmo destino que eu estou tendo. E o pai Abraão disse: não, eles têm Moisés e os profetas. Ele insistiu: não, se alguém dentre os mortos for dar um testemunho para eles, certamente eles irão se arrepender. E uma vez mais, o pai Abraão diz assim: olha, se eles não escutam Moisés e os profetas, tampouco eles vão escutar, ainda que esta pessoa seja um morto que tenha ressuscitado. Deu para você entender, igreja? Por que não há essa ressurreição dos mortos dessa maneira? Porque Deus estaria usando dois pesos. Agora vamos para o lado oposto. Vamos supor que o falecido, o morto, agora fosse uma pessoa salva, que tenha abraçado a fé, que tenha andado com Jesus, enfim, uma pessoa salva. E aí, de repente, por isso que eu digo que não se deve orar pela ressurreição dos mortos. A nossa tarefa, e eu sempre digo isso, enquanto houver vida, eu vou clamar pelo favor divino. Eu vou pedir a Deus: não, pastor, Deus não ressuscitou Lázaro, Deus não ressuscitou. Por que não ressuscita este meu ente querido? Se for uma pessoa não salva, já te expliquei o motivo. E agora, se for o contrário, for uma pessoa salva, e ela voltasse à vida, como é que diz a palavra? Como é que está escrito? Peraí. Vamos ver se a gente encontra aqui no texto bíblico. Vamos para Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, apenas a última frase. Apocalipse 2, 10, apenas a última frase, por favor. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Repita. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então a pessoa abraçou a fé, permaneceu fiel até a morte, e de repente ela vai e volta. Ela foi fiel até a morte, morreu em Cristo, e a palavra diz: bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor, porque farei deles colunas no templo de meu Deus. É isso que está escrito. Então ela voltou. Agora ela voltando, ela pode ou não pode se desfiar? Sim ou não, igreja? Sim. Ela não, implicitamente, teoricamente, ela não poderia se desviar? Sim ou não? Sim. Porque nós estamos sujeitos a isso. A palavra diz claramente: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. É assim que a palavra ensina. Então essa pessoa poderia simplesmente se desviar. E aí? O Senhor estaria exigindo dela o quê? Algo que ela não poderia dar. Algo que ela não poderia oferecer, que seria a fidelidade 2 vezes. E se ela se desviasse no dia do julgamento, porque grandes e pequenos vão comparecer diante dele nesse dia, se é possível, poderia simplesmente dizer assim: não. A primeira vez eu fui, na segunda
Senhor exigiu de mim 2 vezes. E desses outros, apenas uma vez. Ou seja, novamente 2 pesos. E isso o Senhor não faz. Porque Ele diz claramente: balança enganosa é abominação ao Senhor. Dá para você entender isso? Porque a pessoa já descansou, já venceu, já foi, terminou a carreira. E eu conheço alguns irmãos, conheci, né? Que se ressuscitasse, eu digo para você, ia ficar muito bravo. Ele ia ficar muito bravo. Pastor, mas que alegria para a família. Não! Que egoísmo é este? Aquele já morreu salvo em Cristo, só está esperando para receber coroa da vida eterna. Agora, por uma dificuldade minha, de entender que tudo que nasce morre, que tu és pó abandonarás. Aquela alma pode se perder para sempre, porque ela pode se desviar. E outra coisa, em tempo algum, Deus usará 2 pesos e 2 medidas, porque Deus é fiel. Amém. Deus é justo. Amém. Vira para o seu irmão e diz: meu irmão, Deus é justo e fiel. Diga assim: Deus é justo e fiel. Diga assim: Deus é justo e fiel. É por isso que, quando eu lhe ressuscitar em mortos, eu disse assim: ressurreição de mortos não acontece. Claro, por uma intervenção, uma graça, uma favor de Deus, pode acontecer, mas eu estou te dando um princípio dentro da palavra de Deus, a razão pelo qual não acontece, porque senão Deus usaria 2 pesos e 2 medidas. A próxima ressurreição que está prevista é aquilo que diz em 1 Tessalonicenses: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A grande colheita. Fala disso? É só falta de entendimento. Fala disso? É apenas dificuldade no coração e um total desconhecimento do caráter de Deus. Por isso que eu digo que Levíticos 19 é um dos mais belos textos que eu conheço, porque revela essa característica, essa natureza de Deus. Pastor, então se mortos não ressuscitam, dentro deste princípio que o Senhor está compartilhando, por que então Ele mandou que os discípulos ressuscitassem mortos? Não faz sentido. Ou faz sentido? Você entende que uma coisa puxa a outra coisa? Que um entendimento precede outro entendimento? Então, seja salvo ou não salvo, não haverá ressurreição. A não ser, e aí, de coração eu não vejo uma razão, salvo, algo que possa acontecer, como disse Davi, né? Ele orou pela criança enquanto estava vivo. Depois que a criança morreu, ele diz assim: ela não volta, eu é que vou. Então eu não vejo uma razão para que haja essa ressurreição. Biblicamente falando, eu não vejo esta razão ou esse sentido. Mas o mestre mandou ressuscitar mortos. Então, de que mortos ele está falando? De que mortos fala o Senhor Jesus Cristo? Preste atenção. Vamos a Lucas, capítulo de número 9. Lucas 9, 59 e 60. Preste atenção. Esses textos que aparentemente não estão interligados, é que quando você entende a palavra e vê a respeito do que estão falando, um complementa o outro. Da mesma maneira que em Atos dos Apóstolos, quando eles leram o Salmo 69 e de número 109, eles conectaram um ao outro e entenderam a respeito de quem falava e o que deveria ser feito.
nos dará uma direção, aleluia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Entenda agora Lucas 9, 59 e 60. Aí ele disse para o outro homem: venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte meu pai. Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vai no seu reino de Deus. Aleluia. Olha só, parece que o mestre está sendo insensível. Jesus falou com alguém dizendo assim: sério. A essa pessoa respondeu ao mestre: permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Pode um morto sepultar outro morto? Morto em pecado. Não pode. Mas são vivos, por assim dizer, que sepultam mortos, sim ou não? Sim. Humanamente falando, é isso. Mas o mestre aqui está dando um outro entendimento, a tal ponto que ele diz assim: tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Parece que a última frase está ainda mais sem sentido no contexto geral. Porque ele diz: você vai e prega o reino de Deus. Enquanto ele estava pedindo para sepultar o seu próprio pai, ele disse: não deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Olha, então, vivos podem estar mortos? Sim, quando estão distantes de Deus, quando estão afastados, quando ainda não entenderam e não abraçaram a fé e não receberam a Cristo como Salvador. Foi por isso que ele diz assim: deixe os mortos sepultar os seus mortos. Mas assim, eu tenho uma solução para este problema: pregue o Evangelho. Porque a pregação do Evangelho nos dias de hoje é a ressurreição dos mortos. Você pode glorificar a Deus por esse entendimento? Você pode louvar o Senhor? Nos dias de hoje, a pregação do Evangelho é para os mortos. Por isso que ele disse aos seus discípulos: curem enfermos e ressuscitem os mortos. Aleluia! Mas por quê? Porque a palavra diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Dá para você entender as conexões que foram feitas na ministração de hoje? Dá para você entender esse princípio de compartilhar a fé, esse princípio de pastoreio que nós utilizamos aqui? Porque é dessa maneira que a gente entende. É dessa maneira que Deus tem nos dado a conhecer a sua vontade. Quando ele diz assim: oi, o que você está fazendo? A pregação do Evangelho, você está ressuscitando mortos. Volto a dizer, não que por uma intervenção, uma graça, um favor sobrenatural, inexplicavelmente, alguém possa tornar a vida, que Deus não possa ressuscitar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas quando nós entendemos o texto curar enfermos e ressuscitar mortos, eu entendo por que essa ordem foi dada aos discípulos. Eu entendo por que aqui em Lucas 9 ele diz assim: tu, porém, vai e prega o reino de Deus, ou prega o Evangelho. Claro, Evangelho do reino, Evangelho da graça, não vamos entrar nesse assunto agora. Mas prega o Evangelho, prega o reino de Deus. Então, se alguém fizesse esta pergunta, você daria esta resposta? Ou melhor, esta resposta com relação à ressurreição de mortos traz paz ao teu coração? Se essa explicação, se essa palavra traz paz ao teu coração com respeito daqueles que dormem, glorifica o Senhor em nome de Jesus. Já imaginou?
se você orasse por alguém, essa pessoa realmente, como Lázaro depois de 4 dias, ou como o filho da viúva de Naim, que já estava a caminho do sepultamento, ressuscitasse, pastor, que glória, meu Deus, oh, que bênção, já imaginou? Pastor, isso seria uma maravilha. Agora você entende por que não deve fazer isso. Porque isso é contrário à palavra de Deus. E embora pareça que eu esteja obedecendo a Deus, porque Ele me ordenou, Senhor, ressuscita os mortos. Então eu creio que nós que pregamos o Evangelho, quem prega o Evangelho, igreja? Quem prega o Evangelho, igreja? Quem prega o Evangelho, igreja? Sem darmos conta disso, nós também já ressuscitamos muitos mortos ao mundo. Você já ganhou uma alma para Cristo? Aquela alma estava morta, mas agora vive para a glória do Senhor. Isso é ressuscitar os mortos. Vamos aplaudir o Senhor.